Olá, turma. Dando continuidade ao estudo das matrizes, hoje nós vamos estudar as operações entre matrizes, a adição e a subtração de matrizes e a multiplicação de um número real por uma matriz. Mas antes, nós temos que verificar quando é que duas matrizes são iguais. Duas matrizes são iguais quando elas forem da mesma ordem e seus elementos correspondentes forem iguais, tá? Então, a matriz A tem que ser da mesma ordem da matriz B. E cada elemento da matriz A tem que ser igual ao seu correspondente na matriz B. Como assim? Se eu tenho o elemento da matriz A, menos 4, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Ele é igual ao menos 4 que está na matriz B, que também está na primeira linha e na primeira coluna. Então, se você verificar, todos os elementos da matriz A são iguais ao correspondente na matriz B. Portanto, nós temos, nesse caso, que a matriz A é igual à matriz B. Por quê? Elas são de mesma ordem, cada uma tem 3 linhas e 3 colunas, e todos os elementos da matriz A são igual aos correspondentes na matriz B. Nós temos um exemplo aqui, ó. Eu quero encontrar os valores x, y e z para que a matriz A seja igual à matriz B. Como é que eu verifico? Primeiro eu verifico se elas têm a mesma ordem. Então, qual é a ordem da matriz A? 3 linhas e 3 colunas. Qual é a ordem da matriz B? Também tem 3 linhas e 3 colunas. Portanto, a matriz A é da mesma ordem da matriz B. E também eu tenho que verificar se cada elemento da matriz A é igual ao seu correspondente na matriz B. Então, vamos lá. O elemento x mais 3, que está na primeira linha, na primeira coluna da matriz A, é igual ao elemento 10, que está na primeira linha e na primeira coluna da matriz B. Então, nós temos x mais y tem que ser igual a 10. Se eu quero encontrar o x, eu tenho que isolar ele no primeiro membro. O que não tiver x, eu passo para o segundo membro da equação. Então, quem é que já está no segundo membro? No caso aqui, o 10. Então, eu vou ter que tirar o mais 3 e passar para o segundo membro da equação. Não esquecendo que toda vez que eu troco de um membro para o outro, eu troco a operação. Então, o mais 3 vai passar para o segundo membro, menos 3. Logo, o x vai ser igual a 10 menos 3, que o x vai ser igual a 7. Do mesmo modo, eu quero encontrar o z. O elemento z menos 4, ele está na primeira linha, na terceira coluna da matriz A. Quem é que está na primeira linha e na terceira coluna da matriz B? O elemento 3. Então, o z menos 4 é igual a 3. Do mesmo modo, eu vou isolar o z. O que tem z fica no primeiro membro, o que não tiver z eu passo para o segundo membro. Não esquecendo, troquei de lado, eu troco a operação. Quem já está no segundo membro? O 3. Quem vai para o lado do 3? O menos 4. Mas quando ele passar para o outro lado, ele vai passar mais 4. Então, z será 3 mais 4, que o z é igual a 7 também. Do mesmo jeito, vamos encontrar o y. Nós temos aqui x mais y é o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna da primeira matriz. Quem está na terceira linha e na segunda coluna da matriz B é o 5. Então, x mais y é igual a 5. Isolando o y, eu tenho que o 5, o mais x vai passar para o outro lado, menos x. Então, eu tenho que y é x menos 5 menos o x. Não esquecendo que lá no início eu encontrei o x igual a 7. Então, eu vou substituir na equação, aonde tiver x, eu vou colocar o 7. Então, 5 menos x vai ser 5 menos 7. Logo,
o y vai ser igual a menos 2. Não esquecendo que sinais diferentes, repetimos o sinal do número de um maior módulo e subtraímos. Então, eu tenho que a matriz A é igual à matriz B. Todos os elementos da matriz A são igual aos seus correspondentes na matriz B. Já trabalhando a operação entre matrizes, nós temos a adição e a subtração entre matrizes. Para adicionarmos ou subtrairmos duas matrizes A e B, verifique que elas têm que ter a mesma ordem. Então, eu só posso fazer adição e subtração de matrizes se elas tiverem a mesma ordem. E como é que eu faço isso? Eu adiciono ou subtraio os elementos correspondentes de cada matriz. Então, nós temos aqui a adição. Menos 1, 8 e 0, 4, 2 e 14 são os elementos da primeira matriz, que eu vou somar com os elementos da segunda matriz, que são 5, menos 3, menos 2, 10, 1 e 2. Então, elas são de mesma ordem e basta eu adicionar cada elemento da matriz A com seu correspondente na matriz B. Então, vamos lá. A primeira operação, o menos 1 da primeira matriz, o correspondente da matriz seguinte é o 5. Então, eu tenho a minha primeira operação, menos 1 mais 5, que é igual a 4. Do mesmo jeito, sinal diferente, repete o sinal do número de maior módulo e subtrai. Então, menos 1 mais 5 igual a 4. Vamos para o elemento 4. Quem é o correspondente dele na outra matriz? O 10. Então, eu adiciono 4 mais 10 igual a 14. Vamos para outro elemento, o 8. Quem é o 8? Quem é o correspondente dele na outra matriz? O menos 3. Então, eu tenho 8 mais o menos 3, que é igual a 5. O elemento 2. Quem é o correspondente dele na outra matriz? O 1. Então, 2 mais 1 igual a 3. Vamos para o elemento 0 da primeira matriz. O correspondente dele na outra matriz é o menos 2. Aí eu tenho 0 mais menos 2 igual a menos 2. E finalizando, o elemento 14, o correspondente dele na outra matriz é o 2. Fazendo a operação de adição, 14 mais 2 igual a 16. Logo, a adição da matriz primeira com a matriz segunda são os elementos 4, 5, menos 2, 14, 13 e 16. Então, como é que se faz? Primeiro, você verifica se eles têm a mesma ordem. Verificou se tem a mesma ordem, nós adicionamos cada elemento da matriz A, ou seja, da primeira matriz, com o seu respectivo correspondente na matriz B. Do mesmo jeito, é feita a subtração. Então, eu tenho a subtração da primeira matriz, cujos elementos são 10, 13, 5 e 45, que eu vou subtrair com os elementos da outra matriz, que são 310, menos 7, 2 e 12. Se você verificar, as duas matrizes são de mesma ordem, duas linhas e duas colunas. E no caso agora, nós vamos subtrair os elementos correspondentes. Então, 10, quem é o correspondente do 10 na outra matriz? O 310. Então, eu tenho a primeira operação, 10 menos 310 é igual a menos 300. Não esquece. Operação com sinais diferentes, repete o sinal do número de maior módulo e subtrai. O outro elemento, o 5. O correspondente dele na outra matriz é o 2. Subtraindo, 5 menos 2 é igual a 3. Vamos para o elemento 13. O correspondente dele na outra matriz é o menos 7. Então, eu tenho 13 menos o menos 7. No caso aqui, eu tenho dois sinais. Menos com menos dá mais. Então, eu tenho 13 mais 7, que é igual a 20. E para finalizar, eu tenho
o elemento 45 e o correspondente o 12. 45 menos 12 é igual a 33. Portanto, a matriz resultante é a matriz menos 300, 23 e 33. Se você observar, a matriz resultante da subtração, nós podemos escrever como sendo uma adição com a sua oposta. A matriz C, que é a subtração da matriz A pela matriz B, também pode ser escrito como adição da matriz A com a oposta de B. Multiplicação de um número real por uma matriz. Para realizar tal operação é bastante simples. Basta você multiplicar o número real por todos os elementos da matriz em questão. Nós temos um exemplo aqui. A matriz A, os elementos são 0, menos 4, 5, 17, menos 1 e meio. Aí eu quero determinar a matriz 2A. O que é isso? É 2 multiplicado pela matriz A. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou pegar o número 2, que é o número real, e multiplicar por cada elemento da matriz A. Então, vamos lá. O 2 eu vou multiplicar primeiro pelo elemento 0. 2 vezes 0 é 0. Depois eu vou pegar o 2 e multiplicar pelo menos 4. 2 vezes o menos 4 é igual a menos 8. Agora eu vou pegar o número real 2 e multiplicar pelo elemento 5. 2 vezes 5, 10. Agora eu vou multiplicar o 2 pelo 17. 2 vezes 17 é igual a 34. Agora eu vou multiplicar o 2 pelos elementos da terceira linha. Primeiro pelo menos 1. 2 vezes o menos 1 é 2. E 2 vezes meio é igual a 1. Se você verificar, 2 vezes a matriz A é o mesmo que eu fizer a adição da matriz A por ela mesma. Então, para você multiplicar um número real por uma matriz qualquer, basta você multiplicar este número real por todos os elementos da matriz, certo? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar a multiplicação entre matrizes. Até a próxima, gente.